Tarde. Início de semana ainda um pouco chateado, né, com o nosso empate dentro de casa, não propriamente pelo empate, mas da forma que o adversário conseguiu empatar com a gente, mas isso daí passou, né, a gente conseguiu virar essa chave, focar já no Floresta. Hoje fizemos um treino bastante interessante, baseado já em cima do adversário, que nos últimos jogos, pelo que eu assisti, é um dos times que mais está encaixado dentro dessa competição. Taticamente está muito bem, uma equipe que joga de uma forma reativa, mas muito consciente, né, de onde roubar a bola, de onde contra-atacar. Então é um time que está muito bem diante de casa. Se eu não me engano, é a melhor campanha dentro de casa. Então é um jogo muito estratégico para a gente também precisa buscar o resultado, né, se a gente quer permanecer próximo desse G8, entendendo que o adversário tem uma proposta de jogo, a gente precisa tirar eles da zona de conforto, adotar a melhor estratégia para sair de lá com um bom resultado. Bom dia, professor. Nas últimas coletivas pós-jogo do senhor, na Confiança, Tombense e agora a última recente, o senhor falou da questão da imaturidade, né, que acabou atrapalhando a equipe naqueles gols tomados ali na reta final, sobretudo contra a Confiança e o Maringá, que custaram os resultados. Queria saber como é que o senhor entende a resolução desse problema, né? Como é que você conseguirá resolver isso, haja vista que considerar uma reformulação ampla no plantel a essa altura do campeonato não é algo, né, muito plausível no momento, mas isso passa necessariamente pela chegada de novos jogadores, como por exemplo o Patrick, que é experiente, foi anunciado ontem, ou tem alguma outra maneira que o senhor também entende que pode se resolver esse tipo de problema? Obrigado. Boa. A gente precisa, eu estou aqui há 3 jogos, né? Final de semana eu vou para o meu 4º jogo, 3 jogos fora de casa, apenas um dentro de casa. Bati nessa tecla, treinamos trabalhos para manter a posse de bola, principalmente no final do jogo, para elevar o nível de atenção. Mostramos em vídeo. No jogo do Tombense, se eu não me engano, a gente também vencendo por 2-1, eles iniciaram uma pressão ali no final, e a gente tinha a posse da bola e a gente se desfez da bola, e aí eles alçaram a bola novamente na área. Isso a gente mostrou antes do jogo do Maringá. E com a chegada do Patrick, que além de ser um jogador de confiança, tem esse tipo de liderança, tanto de vestiário, quanto nas refeições, nas concentrações, dentro de campo é um cara que se comunica bastante, é um líder positivo. E a chegada desses atletas, do próprio Rodolfo Filemon também, são jogadores que falam muito. E eu percebi aqui que não é o perfil do elenco, são poucos que falam, né? E aí a gente tem aí o Reis, que fala um pouco mais, mas também está fora, né? A gente sente essa necessidade, pelo momento, pela pressão que tem de aproximar, de estar dentro do G8, e às vezes os jogadores ainda não estão tão cascudos, né, para estar segurando a bola no campo de ataque, entender que está 3-1, segura a bola na frente, ganha o jogo, gasta o tempo com a bola, né? Isso faz muita falta. A gente poderia estar aqui com 9 pontos, né, nesses meus 3 últimos jogos. Chegamos no intervalo com vantagem e na frente do placar. Infelizmente acabamos desperdiçando os pontos, né? E a gente espera que, com 3 jogos a gente consiga já aprender com esses erros, né, e fazer com que a gente suba o nosso nível de atenção. Eu sempre falo, os 15 primeiros minutos de jogo, se entrar desatento, vai tomar um gol. Os 15 últimos minutos do jogo, se você estiver desatento, você vai tomar um gol. Como você pode fazer? Então a gente espera estar muito atento, muito ligado, para estar acabando com esses erros aí que tanto nos chateia e tanto nos distancia do G8. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Rodrigo, eu queria saber sobre se tem alguma dúvida nesse time inicial do ABC. No último jogo a gente viu algumas mudanças, Joãozinho entrando como titular, ficando nesse time 12 inicial, e eu queria saber para o jogo contra o Floresta. Vão voltar Ian Carlo, Bruno Bispo, Anderson Rosa. Eu queria saber das suas dúvidas para escalar essa equipe e também saber se o Wellington Reis e Adeilson terão condições de jogo contra o Floresta. Obrigado. Tem um retorno de 3 atletas que estavam, né, com suspensão. Dúvidas, acredito que a gente não tenha mais, né? Tem o retorno do Bispo, que era o capitão do time, tem a chegada do Richardson também. A gente vai optar pelo retorno do Bispo.
né, para o time, vamos sair com o Richardson ali do lado. A gente já deixa muito claro para o jogador estar concentrado, dormir sabendo que vai jogar, né, o jogador que sabe que quando vai jogar ele consegue descansar melhor, se alimentar melhor, o nível de atenção sobe. A gente deixa sempre muito claro aqui. E a gente procura sempre viajar sem dúvida nenhuma. Mais alguma dúvida? O Wellington Reis, infelizmente, ainda segue em transição, né? O Adeilson, que ainda já está fazendo alguns trabalhos com bola, né? Já está pronto para jogar. Não sei se vai aguentar jogar os 90, quanto tempo ele vai aguentar, mas é um jogador que também tem essa competitividade que eu quero, tem essa experiência necessária para esse momento que a gente necessita e possivelmente joga também. Rodrigo, bom dia. Sobre o ABC no mercado de contratações, a expectativa é que chegue mais jogadores, como por exemplo o primeiro volante, que se tornou, posso dizer, esse calcanhar daquele do ABC, porque o Wellington Reis vem com várias lesões, você teve que improvisar o Ian Carlos, o Otávio, você teve que chegue, por exemplo, um primeiro volante, jogadores mais ofensivos, e ainda sobre o Patrick, que é um jogador que você trabalhou junto no Atlético Mineiro, 2019, é um lateral de origem, mas que se não estabilizou muito por jogar mais avançado. Então, taticamente, como é que você pretende utilizar o Patrick? São 4 laterais direitos no elenco, e você tem uma alternativa dessa versatilidade do Patrick. Saber como é que você pretende utilizar ele no time. Obrigado. Sim. Então, um cara que tem essa versatilidade, né, tem essa experiência necessária para fazer mais funções dentro do jogo, a priori é como lateral direito mesmo. Nós temos o próprio Otávio e o Ian, que nas categorias de base jogaram de primeiro volante, então estão retornando a uma posição que eles faziam há tempos, né, por essa necessidade do camisa 5. Então fez com que no momento que Bispo e Ian tivesse cartões e o Reis fora, a gente tivesse que adiantar o Otávio como único ali, só sobrou o Renato e acabou chegando o Richardson e a gente tinha que ter mais um no banco, porque se tomasse amarelo a gente não teria zagueiro para pôr no jogo, nem para improvisar. Então foi uma emergência ali, uma necessidade. E no caso do Patrick, por ter essa versatilidade, essa liderança que a gente tanto precisa, a gente vai iniciar principalmente nesse jogo como lateral direito. Né? Percebemos ali que a gente percebeu que o Ezequiel machucou. Né? Nesse momento de cobrança, a gente sente que às vezes os laterais que a gente tem no momento estão um pouco, como eu posso dizer, não digo à vontade para apresentar o seu melhor futebol. Gosto de um lateral passando, com muita energia, com bastante confiança, independente se ele vai errar ou se ele vai acertar, ele vai conseguir o plano de jogo. E a gente vê que às vezes a cobrança deixa o jogador um pouquinho mais ofuscado, né? Então a gente optou por essa oportunidade de mercado. A diretoria vem trabalhando muito para isso, não é fácil contratar, porque poucos atletas acreditam na classificação. Então eles acabam pensando em, vou ir para fazer 6 jogos, 5 jogos. Eu vivi isso no Remo. Né? A gente conseguiu buscar 5 jogadores ali, mas os jogadores no momento não tinham também tanto mercado e acreditaram no projeto e conseguiram o acesso. E hoje estão felizes aí. Já outros que negaram, ligou para a gente em janeiro para tentar ir. Aí o não foi nosso. Né? E hoje eu vivo o mesmo cenário aqui. A gente precisa buscar sim jogadores, principalmente que a bola não vai queimar no pé, jogadores que vão chamar a responsabilidade, principalmente quando a gente estiver na frente do placar. A diretoria vem trabalhando todo dia a gente vai desligar o telefone 11 horas da noite, porque quando a gente não está aqui no CT trabalhando, à noite a gente está movimentando, está analisando os jogos, está conversando com treinadores, com diretores de outro clube para ver se há possibilidade de fortalecer. A gente precisa dar essa resposta para a diretoria. Um fato diferente que eu encontrei aqui na minha carreira, foi a primeira vez que eu vi todos os dias dos meus treinos, todos os dias, o meu presidente e o meu diretor assistindo o treino. Isso é muito difícil. Já passei por vários clubes que a gente via presidente no máximo em dia de jogo. Né? Então a gente vê o que a diretoria se preocupa, está todo dia conversando com a gente, entra na nossa sala, o que está precisando, o que a gente pode evoluir, o que a gente pode melhorar. A gente sabe que não é fácil montar um elenco, todo mundo contrata nas melhores intenções para que o jogador vai dar certo, mas às vezes tem jogador que não se adapta, que às vezes não teve ainda experiência com uma camisa um pouco mais pesada. E no início da competição, é o que eu converso com eles, sempre é muito mais leve você jogar, é muito mais tranquilo. Quando começa a funilar, quando começa a aproximar ali Z4 ou G8, torna uma responsabilidade maior.
E às vezes o jogador ainda não teve essa experiência, né? E acaba não produzindo o máximo. E aí a pressão vem, a cobrança vem. E isso é com a gente no dia a dia. Então eu estou procurando fazer com que eles tenham tranquilidade, que enxerguem o que a gente já errou. A gente não tem mais o que errar. Pô, esse último jogo aí foi desgastante emocionalmente demais pra gente. Mas que a gente vá ao horizonte lá e buscar um bom resultado. A gente sabe que vai ser muito difícil o jogo. Muito difícil, mas nesse momento aí, cara, quem tiver mais coragem, quem tiver mais equilíbrio tático, se a gente conseguir sustentar mais o nosso padrão de jogo durante o jogo todo, a gente vai conseguir. A gente desorganizou no finalzinho do jogo ali, no último jogo. A gente desorganizou, alguns caíram de cãibra, faltou um pouquinho ali de malícia, de ter a bola, mas isso não pode repetir. A diretoria está empenhada em reforçar, em trazer jogadores mais experientes, para nessa reta final a gente colar nesse G8 e até o finalzinho a gente está no bolo entrando. Porque assim, o ABC vive um momento ainda. Uma vitória pode encostar lá na parte de cima, mas um resultado negativo também. Uma ida, né, para a zona do rebaixamento. Então, queria saber de você qual é a matemática que você faz hoje, lá no início do campeonato. Fácil, né? Tantos jogos em casa, precisamos fazer tantos pontos. Tantos jogos fora, precisamos fazer tantos pontos. Qual é a matemática que hoje você faz também, pensando já 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa, para o ABC conseguir os seus objetivos, que eu acredito que seja a classificação? Sim, a matemática minha é bem simples. Quando eu cheguei aqui, a gente estava a 5 pontos do G8. Hoje a gente está a 3. Né? Então eu sempre vou enxergar o copo um pouco mais cheio. Né, temos a nossa meta de chegar no G8 e tem a nossa micrometa, né? Para a gente alcançar a nossa meta, a gente tem que ter as nossas micrometas, que são no mínimo aí 6 pontos. Né? Acredito que esses 6 pontos deixa as pessoas que não passaram por um momento desse um pouquinho mais leve, um pouco mais solta, um pouco mais tranquila para trabalhar. Então, eu sempre vou estar mirando o G8. Né? Se fosse o convite para ser feito aqui para vir para Livrar, eu falaria, pô, contrata outro profissional para ficar gritando, vamos, oba, pega para sair do rebaixamento. A minha meta é essa, é em Fortaleza buscar os pontos necessários. Né? A equipe já faz uma boa campanha fora de casa. Né? E voltar aqui e ter mais uma chance de conseguir ter um jogo plausível aí durante os 90 minutos e buscar os 3 pontos aqui dentro de casa. A diretoria precisa, a torcida precisa, nós precisamos aqui no dia a dia. Então a minha conta é muito simples, é jogo após jogo e buscar esse G8. Ô professor, sobre 2 jogadores, né? Há uma tendência de que eles continuem na equipe. Eu me refiro ao Juninho, fez uma boa partida, né? Tecnicamente falando, contra o Maringá, gol, assistência, correu até onde conseguiu, né? Depois acabou morrendo ali fisicamente. E o Alisson também, que chegou a criar situações muito claras de gols, uma para o Ítalo no segundo tempo, e que também estava se dedicando bastante ali àquela parte da marcação até onde aguentou também. A tendência é que esses 2 jogadores continuem na equipe e ganhem mais uma oportunidade como titulares agora para o sábado? Sim, a gente procura trabalhar em cima da meritocracia. O jogador está produzindo, ele vai manter. Todo jogador ali tem direito a ir um jogo mal. Não dá para jogar bem todo jogo. Mas se jogar 2 jogos mal, não render taticamente, não cumprir suas funções, principalmente sem a bola, aí a gente procura optar para colocar quem vem treinando bem e precisa da sua oportunidade, para fazer um rodízio dentro do elenco, elevar o nível do treino e todo mundo perceber que todo mundo vai ter oportunidade. Cabe a ele estar concentrado e estar trabalhando. Então a gente possivelmente sai assim com o Alisson e com o Juninho. Professor, um pouquinho fora do jogo contra o Floresta, uma pergunta minha agora e realmente uma dúvida. Em relação aos relacionados, né? Antes com o Evaristo Pires a gente via que o ABC divulgava os relacionados. Eu queria saber a sua opção, o seu entendimento por onde divulgar os relacionados e também fechar um pouco mais esses termos do ABC. Já era fechado, mas eu queria também saber a sua visão sobre os relacionados e também sobre os termos de você fechar e não abrir para a imprensa. Tá bom? Obrigado. Em relação... Tudo depende do jogo, né? Assim, tem jogo que a gente precisa manter segurança. Às vezes não é nem por vazar a escalação, mas às vezes dentro do treino a gente vai fazer uma cobrança um pouco mais forte, a gente também não quer expor o jogador. Né? Eu não tenho problema nenhum da imprensa também cobrir treino, desde que seja um treino que a gente sabe que a gente só vai elevar ali a moral, a autoestima do jogador.
E é importante. Eu conto muito com a imprensa, porque quanto mais a imprensa também acompanhar o nosso dia a dia, o nosso treinamento, porque muitas das vezes vocês estão pedindo um jogador que no treino ele não está produzindo. E de repente, se vocês enxergam isso, é uma dúvida a menos que vocês têm. Né? Vocês acabam utilizando a pergunta, uma outra tipo de pergunta, para vocês está muito nítido, está muito claro. E quando vocês não estão assistindo, cabe a pergunta mesmo. Né? Então, vão ter treinos aí que a gente vai estar conversando, vocês vão estar tranquilo para estar acompanhando. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, sem vocês estar cobrindo, informando. Acho que quanto melhor a informação vocês passarem para o torcedor, que não está aqui no nosso dia a dia, melhor, né? Porque o torcedor também cobra, às vezes uma peça aqui, outra peça ali, e vocês podem também estar nos ajudando a mostrar que não é o momento do jogador. Né? A gente sempre fala, quem estiver bem vai estar jogando, cara, e a gente precisa estar dando desse jeito com a camisa que a gente tem. Nós estamos num clube muito grande para essa divisão, então a gente tem que incorporar isso e transformar em resultado. Está um pouquinho difícil, mas a gente vai buscar até o final. O que eu falei com o presidente lá, eu falei que o avião só decola no finalzinho da pista, né? Então ainda tem um pouquinho aí, tem mais 6 rodadas aí para a gente decolar. Rodrigo, você falou sobre uma pressão nos laterais, agora foi o lado esquerdo, especificamente o Lucas Sampaio, que foi um jogador muito criticado, muito por conta do seu segundo gol. Você também viu uma certa pressão no lado esquerdo, hoje você só conta com o Sampaio e o Manuel. Você enxerga a necessidade de trazer um lateral esquerdo, ou você mantém a confiança nos nomes que você tem? Eu tenho confiança nos dois, a gente percebe ali que até o gol do Juninho foi uma assistência muito boa, o Sampaio vinha fazendo um jogo muito seguro, bem consistente, passando na boa. E o que eu notei ali foi depois do terceiro gol que a gente fez, o nosso nível de concentração baixou muito, sabe? E foi ali numa jogada até um pouco displicente, que no caso ali era Martins e Sampaio contra o Zé, né? O Zé Vitor. E esse nível de atenção caindo fez com que ele fosse bastante displicente naquela jogada. A gente entende que quando a gente joga com uma linha de 4, o Sampaio é um pouco mais seguro, mais firme ali por trás, e o Manuel é um jogador mais de característica ofensiva, aguda, mais para frente. Porém, na linha de 4 tem um pouquinho mais de dificuldade na marcação. De repente, numa variação de sistema com 3 zagueiros, ou com uma saída de 3, é interessante o Manuel ali, que é um cara mais agudo. Mas acredito que a gente está bem servido ali, são 2 jogadores maduros, que vão errar, vão falhar, normal, mas a gente espera recuperar dentro da semana, seguir dando assistência, como acabou acontecendo. O Manuel também fez um grande jogo lá em Tombos, né? Só tirei ele por causa do cartão amarelo mesmo, mas eu acho que ali do lado esquerdo a gente está tranquilo.